Gente, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade, tá? Estamos no livro 2. Na última aula nós estudamos a noção intuitiva de função, certo? A qual nós falamos da relação de duas variáveis, certo? Uma dependente e uma variável independente. Nós demos exemplos aí até da medida do lado em função do perímetro de um quadrado. Também nós falamos sobre as coordenadas cartesianas e hoje nós vamos dar continuidade falando da noção de função por meio de conjuntos. É bom vocês também terem uma noção desse conceito de função através dos conjuntos. Então, observem aqui no vídeo que eu tenho dois conjuntos. Eu tenho o conjunto A, que é formado pelos elementos -2, -1, 0, 1 e 2. E tenho o conjunto B, que é formado pelos elementos -8, -1, -4, -3, 0, 3, 6 e 7. Ok? Nós temos elementos aqui do conjunto A e nós temos elementos do conjunto B. O que acontece? Professor, como é que nós vamos ter essa noção de função? Como nós falamos na última aula da relação de duas variáveis, certo? Aqui, aquela variável x, ela vai pertencer a esse primeiro conjunto, que é o conjunto A. Eu digo que x pertence ao conjunto A, certo? E o y, eu digo que pertence ao conjunto B. O y pertence ao conjunto B, ok? Então, aqui nós vamos estabelecer a relação de duas variáveis. Percebam que eu estou associando aqui os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B através dessas setas. Perceba, por exemplo, que o -2 ele vai se relacionar com o -6 do conjunto B. O -1 do conjunto A se relaciona com o -3 do conjunto B. O 0 se relaciona com o 0 do conjunto B. O 1 do conjunto A com 3 do B. O 2 do A com 6 do B. Percebam que os elementos estão se relacionando, ok? Aí com isso, eu quero que vocês anotem essas duas observações que eu fiz aqui, que é muito importante para o conhecimento e a explicação sobre função. Então, professor, qual é a primeira observação? Primeira observação: todos os elementos de A têm um correspondente em B. Então, a primeira observação que eu quero que vocês entendam é que todos os elementos de A têm um correspondente em B. Ó. Todos os elementos daqui, eles têm um correspondente em B. São quantos elementos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. Quem são eles, professor? É o -2, o -1, o 0, o 1 e o 2, ok? Então, percebam que todos esses elementos daqui estão se correspondendo, estão se correlacionando com um elemento de B, tá? Essa é a primeira observação. Segunda observação: cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Você não vai ver aqui um elemento de A se relacionando com dois elementos de B. Como assim, professor? Por exemplo, tu não está vendo a outra flecha aqui saindo do -2 que pertence a A, indo para outro número. Você só está vendo que a seta ela só sai do -2 e chega no -6. Ou seja, não existe outra seta que sai para outro número. Então, a segunda observação é que cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Essas duas informações são essenciais, importantíssimas, para que vocês entendam a noção de função através de conjunto. Então, primeira observação: todos os elementos, ou seja, não existe nenhum elemento que não esteja se relacionando com B. Todos estão se relacionando. Segunda observação: além de todos, cada um individualmente está se relacionando com apenas um único elemento de B. Com base nisso, nós podemos dizer, neste caso, ok? Aí a gente diz, se preencher essas duas condições aqui, ó, nós falamos que nós temos uma função de A em B. Que no caso aqui, embora aqui eu não tenha falado, mas dá para perceber que é expressa por essa fórmula: y é igual a 3x. Eu quero falar sobre essa fórmula aqui, ó. A gente chama ela de fórmula matemática, anotem aí,
Nós chamamos y igual a 3x de fórmula matemática, de regra matemática, certo? Nós chamamos ela também de fórmula que liga os dois conjuntos, tá bom? Que relaciona os dois conjuntos. Então anota esses nomes que são importantíssimos para vocês, tá bom? Nesse caso aqui, não se preocupe que na maioria das vezes nós damos a fórmula, ou seja, a regra que estabelece os elementos que saem de A que vão chegar em B. Por quê, professor? Se vocês observarem aqui, eles não estão saindo à toa. Eu não posso pegar um conjunto A. Eu acho que o menos 2 vai se ligar com o 4 ou com o menos 6. Não, não é assim, não é aleatoriamente. Existe uma regra que te permite calcular os elementos de A para saber com quem esse elemento vai se relacionar com B. E essa regra, essa fórmula é essa aqui. Y é igual a 3x. Não se esqueçam que o x pertence ao conjunto A. Olha aqui, ó. O x pertence ao conjunto A e o y pertence ao conjunto B. Então, por exemplo, aqui eu tenho menos 2 que pertence ao A, então ele é x. Se você substituir aqui o menos 2, ó, vai ficar 3 vezes menos 2. Tu tira o x e coloca menos 2. Eu vou botar bem aqui, ó. Y é igual a 3 vezes menos 2. Eu tirei o x e coloquei menos 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? 3 vezes menos 2, ó. Menos 6. Esse menos 6, quem é, ó? É y, que é o conjunto B. Ou seja, esse menos 2 do conjunto A, ele vai se relacionar com quem, ó? Com menos 6 do conjunto B, ok? Logo, nós temos que esse diagrama aqui, ele representa uma função de A em B e é definida pela fórmula y é igual a 3x. Vamos ver mais outro exemplo aqui, ó. Eu tenho esse dois diagramas. Professor, todo diagrama expressa uma função? Não. Existem diagramas que não representam função de A e B, apenas uma relação. Então, observe isso aqui, não representa uma função. Por quê? Se você observar, eu tenho dois elementos aqui do conjunto A e tenho 3 elementos do conjunto B. Que são os elementos do conjunto B? 2, 3 e 5. E do A, 0 e 4. Observem que o 0 ele está se relacionando com 3 elementos do conjunto A. Professor, mas a primeira condição ela foi satisfeita. Correto. A primeira condição foi, todos os elementos de A têm correspondente em B. Todos os elementos de A têm correspondente em B. Mas a segunda não foi. Porque ele diz que cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Você está vendo o 0 correspondente com um único elemento de B? Não. O 0 ele está se relacionando com 2, ele está se relacionando com 3 e ele está se relacionando com 5. Entenderam? Logo, neste caso aqui, ó, nesse exemplo, nós não temos uma função de A em B. Nós não temos uma função de A em B. Para ser uma função, ela precisa satisfazer essas duas condições. Todos os elementos de A têm que ter correspondente em B. E cada elemento de A tem que ter apenas um único elemento, um único correspondente elemento de B. Beleza? Então, nesse caso, não representa uma função. Então, professor, vamos para a definição de função. Eu quero uma definição. Então, muito bem. Então, vamos para uma definição de função. O que é uma função? Primeiro, para você ter função, dados dois conjuntos não vazios. Eles têm que ser não vazios. A condição também tem que ser essa. Então, esses dois conjuntos é A e B. Uma função de A em B é uma regra que indica como associar cada elemento de A com um único elemento de B. Isso é uma função. Ou seja, quando você tem, por exemplo, aqui, ó, no caso, os dois conjuntos, eu tenho o conjunto A e o B. Então, uma função é quando cada elemento de A se corresponde a um único elemento de B. Aí nós temos uma função, ou seja, o elemento X do conjunto A, ele se corresponde com o elemento Y de B. Aí nós temos uma função, ó, ok? Nós temos uma função. Aí nós falamos geralmente que Y é igual a f de x, ó. Como é que se lembra, professor? Y é igual a f de x. Beleza? Aí eu tenho uma função. Então, uma função, você precisa ter dois conjuntos não vazios. O que é isso? Tem que ter elemento. Depois, você tem que existir uma regra que te permite calcular correspondentes de A com elementos de B, ok?
Aí você vai ter uma função. E detalhe, tem que ser apenas um único correspondente. Se tiver mais, não expressa uma função. Beleza? Não expressa uma função de A em B. Tudo bem? Não expressa uma função de A em B. Muito bem. Feito isso, nós vamos logo aproveitar e eu já até coloquei aqui a anotação. A anotação fica F de A em B. Percebam que é F, dois pontinhos, eu tenho um A e uma setinha que indica para B. Como é que se lê, professor? F é uma função de A em B. É assim que se lê. F é uma função de A em B, tá? E aproveitando sobre isso, eu quero falar sobre domínio logo, contradomínio e conjunto imagem. Aproveitando logo isso. Então, percebam o seguinte, vamos supor que eu tenha dois conjuntos. Eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto B. Tem um conjunto A e tenha o conjunto B. Os elementos do conjunto A, vamos supor que eu tenha 0, 1, 2 e 3. Os elementos do conjunto B, vamos supor que eu tenha 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí a fórmula que vai ligar de A em B é definida por y é igual a 2x, certo? Então, no lugar desse x aqui, você vai colocar cada um desses elementos aqui, ó. Cada um deles, tá? Cada um deles. Então, quem é o primeiro elemento? 0. Então, vai ficar 2 vezes 0, 0. Então, o 0 vai se ligar com 0. Segundo, quem é o segundo elemento? 1. Então, tu tira o x e coloca 1. Vai ficar 2 vezes 1, dá 2. Então, esse 1, que é do x, vai se ligar com 2. Quem é o terceiro elemento? É 2. Então, você vai botar bem aqui, ó. 2 vezes 2, y vai ser quanto? 4. Então, 2 vai se ligar com 4. E o último elemento é 3. Ó. Vou fazer bem aqui do 3. Vai ficar, ó, 2 vezes 3. Y vai ser quanto? 6, ó. Y pertence a B. Então, você vai ligar com 6. Opa, eu não botei aqui, mas tem 6 também. Tá? É o elemento 5, 6. Então, vai ligar com 6. Então, 3 liga com 6. É uma função de A em B? É, porque todos os elementos de A têm correspondentes em B e cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Então, é uma função, e eu já até disse que era e definida por y é igual a 2x. Beleza? O que que acontece agora, professor? O senhor falou de domínio, contradomínio, conjunto e imagem. O que é isso? É o seguinte, o conjunto A, o nome dele sempre vai ser chamado de domínio, tá? Vai ser sempre chamado de domínio. São os elementos que vão trazer a existência da função. Então, o nome dele recebe o nome de domínio. O B recebe o nome de contradomínio. Sempre isso, tá? Contradomínio. Bota aqui, contradomínio. E os elementos que a seta estão chegando, ele é chamado de conjunto imagem. Por exemplo, ó, o domínio é o conjunto A. Quem são os elementos do conjunto A? 0, 1, 2 e 3. O contradomínio é o conjunto B. Quem é o conjunto B? Aí tu vai botar todos os elementos de B. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Aí o que que acontece? Agora vocês vão pegar o conjunto imagem. Quem é o conjunto imagem? São aqueles que a setinha está chegando no conjunto B. Porque o conjunto B aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São todos elementos de B e recebem no contradomínio. Já o conjunto imagem, ele está no conjunto B, mas somente aqueles que a setinha está chegando. Quem que a setinha está chegando em B? Observem, 0, 2, 4 e 6. Professor, 1 não é? A seta está chegando aqui? Não, então logo ele não pertence ao conjunto imagem. Então vamos lá, 0, 2, 4 e quem é o outro? 6. Pronto. Observe que o conjunto imagem ele está dentro do conjunto B, tá bom? Mas ele é diferente, ó. O conjunto B, que é o contradomínio, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o conjunto imagem é 0, 2, 4 e 6, tá bom? Gente, então com isso a gente termina a nossa aula. Eu vou deixar para vocês a atividade da página 17, tá? 17 e 18, tá bom?
com esse resumo dessa aula, dá para você já responder essas 2 páginas tranquilamente. Então fique com Deus, bons estudos.